meus queridos, seja bem-vindo a Oliveira Versos. Eu estava com saudade de fazer essa chamadinha. E aí, espero que esteja tudo bem com você, que você tenha tido uma semana abençoada. Eu estive ausente por conta de um procedimento que eu fiz na boca, ainda não tirei os pontos, vou tirar a semana que vem. Mas hoje eu estou em condições melhores para conversar. E eu vou falar de algo muito pontual. Para mim, no início da minha caminhada, eu ficava olhando as pessoas orando e falando, meu Deus, que tanto de coisa que essas pessoas falam, que elas têm para falar. Eu não tinha nada para falar para Deus. E algumas falavam, nossa, Deus falou comigo. Deus falou com você. Até minha ficha cair, que o Senhor é real, que Ele é vivo, e eu ter a minha experiência, eu ouvir a voz dele, eu falar com ele, eu falei, não, ele é vivo, ele é real, e ele é muito palpável. Ele não tá lá sentado num trono tão distante. Pelo contrário, o Senhor, deixa eu colocar aqui, se faz presente, e ele é palpável, ele é vivo, ele é real. E hoje eu vou falar sobre a intimidade de ouvir a voz de Deus. E nisso Deus me trouxe a lembrança, esse texto da experiência de Samuel de ouvir a voz de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10, ele fala da seguinte forma: enquanto isso, o menino Samuel servia o Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou, Samuel. E o menino respondeu, estou aqui. E ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei. Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente, Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu, meu filho, eu não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Presta atenção nisso. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Glória a Deus! Eu vou contextualizar para vocês essa parte. Samuel é o filho que Ana clamou, orou a Deus e entregou ele, desde sim, menino, no templo, né? Na casa de Deus. Ele falou, esse filho, a Ana falou, esse filho não é meu, ele é do Senhor. Então ele cresceu ao lado de Eli. E o mais irônico disso, não é irônico que eu diria, né? Eli, ele tinha falhado na questão do ensino com seus filhos. Que seus filhos, eles profanavam o culto ao Senhor, profanavam as ofertas e sacrifícios. Os filhos dele não tinham o compromisso com o Senhor. Então eles eram vaso de desonra.
Então, assim, havia tanta desonra, havia tanto pecado naquele tempo, que o Senhor já não estava falando com o povo. Não é que o Senhor não deseja falar conosco. A questão é que nós nos distanciamos do Senhor mediante os nossos pecados. E a gente não ouve Ele. É igual eu querer conversar com uma pessoa. Eu estou aqui no meu apartamento, aí eu vou falar com a pessoa que está passando lá na rua, lá fora, eu vou gritar, ela está mais de 2 quarteirões, dificilmente a pessoa vai me ouvir. Ela pode até ouvir um som, mas ela não consegue discernir o que está sendo dito. Então, isso que acontece com o Senhor. Então, ele cessou. Mas o Senhor queria alcançar Samuel. E ele começa a chamar Samuel, Samuel. E Samuel, a palavra vem falando assim, ó, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido a mensagem dele. Isso é tão sério, que eu vou detalhar como que isso funciona. É igual a nossas mães. A minha mãe, ela tem esse hábito. Ela vem falando de uma pessoa que é muito íntima dela, e ela fala nesse mesmo nível de intimidade comigo, e eu conheço essa pessoa através da minha mãe, mas eu não tenho relacionamento com ela. Então, na verdade, eu não tenho intimidade, eu não tenho conhecimento profundo dessa pessoa. Eu só sei quem ela é porque os outros estão falando. Aí minha mãe fica insistindo. Ah, você lembra da Beltrana, da Ciclana? Não. Eu filho, não lembro nem o nome. Manda parabéns pro Beltrana, pra Ciclana. Não sei se sua mãe faz isso, a minha faz isso. Um outro exemplo é as pessoas que estão na nossa rede social. Você tem 1.000 seguidores, 2.000 ou mais. Você conhece a pessoa pela rede social, por alto. Mas você não tem um relacionamento com ela, você não tem intimidade, então você não conhece ela na profundidade. Então Samuel, ele estava ali, mas ele não conhecia o Senhor na sua profundidade. Por quê? Ele nunca havia recebido uma mensagem dele. Então é muito diferente eu só ter ouvido falar do fato de eu conhecer. Então nesse processo, o Senhor, de alguma forma, ele vai usar alguma estratégia ou pessoa, e você vê que a pessoa que foi usada para mostrar para Samuel que quem estava falando com ele era o Senhor, foi Eli. Então, às vezes, o Eli da nossa vida pode ser um evangelismo, pode ser o seu colega de faculdade, que foi o que aconteceu comigo, pode ser outras pessoas que vão ser canal de Deus para te levar a ouvir a voz dele. Porque quando nós estamos no mundo, a gente sabe que Jesus Cristo morreu numa cruz, porque tem feriados que falam isso o tempo todo. Nós sabemos de Deus, que existe, que pelo menos que é Deus, pelo menos o nome Deus, que é dito muito, mas a gente não conhece. Você só vai conhecer quando você ter o seu encontro pessoal com o próprio Criador. E você receber essa mensagem. Então, a gente passa por esse processo. Primeiro, para ouvir a voz de Deus, ter um Eli na nossa vida. Ou Eli pode ser uma pessoa, um canal que Deus vai usar para você ouvir, ter essa percepção. Não, é Deus. Depois, o segundo processo é você buscar. Samuel buscou. Eli falou assim, quando o Senhor te chamar, você fala, teu servo está te ouvindo. Aí sim, ele buscou. E quando ele buscou, ele teve a sua primeira experiência com a voz de Deus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Nossa, isso é tão profunda. Porque a gente precisa disso. Enquanto você só é ouvinte e você não constrói uma vida com Deus, você ter o seu contato pessoal, cara, você não tem raiz nenhuma. Você pode dizer, eu sou crente há 50 anos.
há 20 anos, mas se você não teve um encontro pessoal com ele, com a voz dele, foi ativado nisso na sua intimidade, você não tem raiz nenhuma. Então, assim, Samuel, ele começou cru, ele nem conhecia. Como muitos de nós, quando nós começamos a nossa vida com Deus, a gente nem conhece, a gente nem tem uma história com ele, nem tem um relacionamento. Você tem esse encontro, você tem essa ativação, você começa a buscar, aí você se torna sensível à voz de Deus. Da primeira vez que você começa a buscar, você vai vendo. No mundo, quando você tá longe, você tá distante, cara, toca um louvor pra você é indiferente. Você passa numa porta da igreja, é indiferente pra você. Tem os feriados, o feriado de Corpus Christi, tem o feriado do Natal e tudo mais. É indiferente. Alguém vira pra você e fala, Jesus te ama, é indiferente. Mas quando você tem esse toque, esse contato, esse encontro com Deus e busca, quando você ouve qualquer coisa, é um sinal de Deus para falar com você. Se torna sensível, porque Deus é ilimitado na sua forma, no seu poder, na sua expressão. Vamos prestar atenção na palavra. Deus, quando o profeta Elias estava na caverna, o que foi o sinal da presença de Deus? Foi um vento. Vento, gente. Deus usou mula para falar com o povo já. Então ele é limitado, ele fala em visões, ele vai falar em sonhos, ele vai falar através de pessoas. E você vai se tornando sensível à voz dele à medida que você constrói constantemente uma busca de relacionamento e intimidade. Aí sim, você conhece o Senhor. E ele vai se revelando a você. E vai, além dele revelar quem ele vai revelando os projetos dele. Ele vai revelando a sua identidade. Você vai vendo que Samuel, no início, ele não... E o Samuel lá no final, na sua morte ali, ele já não é o mesmo. Vai mudando. A intimidade vai nos transformando. A intimidade de ouvir a voz de Deus vai nos dando direção, vai tratando nosso caráter, vai nos santificando a cada dia mais. E vai nos tornando um só com Ele. Um só com Ele. Todo relacionamento é dessa forma. Jesus orou, a única oração que está nos evangelhos, só está em João 17, que ele pedia que aqueles que eram dele, né, que pertencessem a ele, fossem um só com ele, assim como ele é com o Pai. Todo relacionamento, ele nos leva a um nível de intimidade que nós vamos nos tornar um só. Você já viu aquele casal que eles já estão tanto tempo juntos, tanta intimidade, parece que você não consegue separar eles. Aí você vê assim, por exemplo, eu vou falar pela minha realidade ali. Veja a Fran e o Fred. Você não consegue separar. Você vê assim, o Fred da Fran, a Fran do Fred. Se torna um só. Mas para eles se tornarem um só, foi construído esse relacionamento. Foi construído essa intimidade. Então, é isso que o Senhor quer. Quando você construiu uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, você vai depender tanto dessa voz, tanto da voz do Senhor, que se você ficar sem essa voz, você fica desesperado. Quando o Senhor fica ensinando, Senhor, será que eu pequei? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Sei lá. E você tem um zelo, você começa a ter um zelo santo para conservar esse relacionamento e não perder. Os relacionamentos do mundo, o mundo, ele coloca que os relacionamentos são totalmente descartáveis, pessoas são descartáveis, família é descartável, Deus é descartável. Mas quando você tem outra percepção e uma unidade com o Senhor, Deus, primeiro lugar na sua vida, o relacionamento com Ele é mais importante. Depois, o seu relacionamento com seus irmãos, o seu relacionamento com seus familiares é importante. As pessoas não são descartáveis, Deus não é descartável. A sua fé cristã não é descartável.
E nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, porque Ele é a nossa direção. Ele é quem nos governa, Ele que nos direciona. Quando nós ouvimos a voz dEle, pode ter certeza, nós crescemos e prosperamos. Porque a gente para de andar como cego, a gente para de andar nas trevas. E é muito bom. Cara, e o meu conselho para você, esse vídeo, que você tenha a sua história com Deus. Que você crie o teu relacionamento com Ele. E o seu relacionamento com Ele é muito pessoal, é muito particular, é muito íntimo. E quanto mais você busca, quanto você mais estiver sensível a Ele, Deus vai falar com você. As suas orações, você vai perceber que estão sendo atendidas. Você vai ter a sensibilidade de ver Deus respondendo os seus clamores, Deus respondendo os seus anseios. Não estou falando que resposta vai ser sempre sim, mas você vai ter direção, você vai ter resposta. E você vai ser tão sensível, vai ser igual aquela música, eu te vejo em tudo. Você vai ver Deus em tudo. Você já experimentou ir no culto? E às vezes as pessoas não sabem o que você está passando. Ninguém sabe. Você senta lá e do nada você recebe uma palavra. Você fala, que isso, Senhor? Que isso? Deus falou com você. Você vai se tornando sensível. E as palavras de vida eterna se tornam a voz de Deus para você. E você vai começar a ter sonhos, você vai ter visões, você vai ter experiências com Deus. E eu quero finalizar esse vídeo profetizando na sua vida. Recebe aí, toma posse. Eu profetizo na sua vida uma constância do seu relacionamento com Deus, uma fome, uma sede, experiências sobrenaturais, tá? E uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E em nome de Jesus, você terá visões, terá sonhos, e você vai ouvir a voz do Senhor de forma audível e sensível no seu coração. Em nome de Jesus, que a sua história com Deus, a sua caminhada seja linda, seja apaixonante, que você vai virar para o Senhor e falar, cara, eu não tenho para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria te convidar, querido, se esse vídeo edificou sua vida, se falou contigo, dá uma curtida aí, meu irmão, me ajuda, porque quando você curte, você possibilita que esse vídeo alcance outras pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante. Então, curte. Se você quiser comentar uma experiência que você teve no decorrer dessa semana com Deus, Deus te respondendo, deixa nos comentários. Talvez o seu comentário vai edificar a próxima pessoa que vai estar lendo e vendo, né, os comentários. Compartilha, curte, né, siga nossas redes sociais. E mais à frente tem coisas novas que Deus está preparando. Então, querido, que Deus abençoe você. Eu vou finalizar como eu gosto de finalizar sempre. Deus tem grandes coisas para a sua vida. A sua vida com o Senhor será os melhores anos que você vai desfrutar. Entrega sua vida a Ele, confie. Deus tem uma linda história para você e Ele quer ser íntimo. Que vocês sejam um só, em nome de Jesus. Gente, graça e paz até semana que vem.